Fala, nação, noite agitada no Corinthians. Se o Corinthians sugeriu a Caixa e fez uma proposta para a Caixa ficar com os Neymer Rights da Neoquímica Arena e quitar a dívida do estádio, que Safiel foi vetada pelo Compliance no Corinthians, pegou mal o cartão amarelo de Rodrigo Garro aos 50 minutos do segundo tempo. Ele não enfrenta o São Paulo. O Corinthians com apenas 1% de chance de conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Nação, mas não para por aí não, porque o Corinthians ganhou 2 dias de folga, mas será que precisava mesmo? Então bora entender tudo isso. Olha só, nesse final de semana, meu amigo Rodrigo, né, tadinho, nem respondi ele mandou um print, né, falando que o Juca Kfouri informou que o Corinthians pode, né, vender os Neymer Rights para a própria Caixa Econômica Federal e assim liquidar a dívida, tá? Cerraria a dívida, o Corinthians não teria mais dívida com a Caixa em relação ao estádio. E eu fui apurar para saber se era verdade. E, na verdade, o que está acontecendo? A informação é verdadeira. O Corinthians fez essa proposta para a Caixa e não obteve resposta ainda. Aliás, o Corinthians fez diversas propostas à Caixa e vem enfrentando dificuldades para obter respostas, tá? Por exemplo, o Corinthians, ele fez essa proposta para a Caixa ser a patrocinadora do estádio, ficar com os Neymer Rights, e claro que eles iam negociar a questão do valor da multa rescisória, né? O Corinthians poderia até ajudar na questão da multa, porque interessa muito, né? Resolver uma dívida aí de 650 milhões, enfim, 670 milhões hoje que está o estádio. A Caixa não respondeu, mas o Corinthians fez essa proposta. Ficaria lá o nome, no caso não estaria definido, Arena Caixa, Caixa Arena, ninguém sabe, né? Mas o Corinthians fez a tentativa. Não podemos negar que a tentativa é boa, tá bom? Aliás, eu já vi até torcedor sugerindo isso. O Osmar foi lá e tentou. Outra coisa que o Osmar tentou é reduzir os juros pela metade, tá? Sair, né, da Selic, né? Selic mais 2, né? Que são 13% mais 2, né? Ou 15 mais 2, agora, enfim, vocês devem saber a Selic aí, para tentar mudar para aquele que eu já trouxe para vocês, né? Que seria os juros da construção, né? Tem um termo lá. E esses juros da construção ficariam em 8%, então diminuiria na metade. O Corinthians também fez essa proposta e não obteve resposta. O Corinthians também perguntou para a Caixa o valor à vista, se for precisar pagar à vista. O Corinthians também não teve essa resposta. Então o Corinthians já fez 2 reuniões com a Caixa nos últimos 2 meses, mas ainda não conseguiu avançar em nenhuma situação e vem enfrentando dificuldades, né? O que é complicado e é estranho, né? Ou é estranho ou é complicado. Enfim, mas a informação é essa, é verdade mesmo. O Corinthians fez aí a proposta para a Caixa para ficar, né? Um detalhe que passaram para mim é que, claro, né? O Corinthians trabalha com aquele valor de 70 milhões, faz um prazo, né, desse valor aí para a Caixa, de 10 anos, por exemplo, e aí a Caixa ficaria por 10 anos, na verdade, com o nome lá no estádio. Não seria algo eterno, né? Algo vitalício. Então, o Corinthians se baseia nesses 70 milhões por ano, que o Corinthians, né, fez essa pesquisa de mercado e entende que vale 70 milhões por ano os Neymer Rights, passando para a Caixa por esse valor de 70 milhões. Eles seriam 700 milhões, bateria exatamente o valor do estádio. Então, o Corinthians fez essa proposta, aguarda uma resposta, quem sabe, hein? Seria lindo, hein? Do dia para a noite, Arena Caixa e está resolvido. Vamos aguardar. Você acredita nisso? Olha só, é bom lembrar, né? Eu sei que existe hoje aí uma campanha muito forte para a Safiel entrar, não sou contra, não sou a favor. Já falei, eu sou jornalista, eu tenho que ser imparcial. E eu tenho uma opinião, cada um tem a sua vida, mas para mim, jornalista nenhum deve apoiar a Safiel, tá? Eu acho que o jornalista tem que ser imparcial, trazer o que tem de bom, o que tem de ruim, enfim, e deixar, né, que o torcedor corintiano decida. Então, essa é minha posição, tá, como jornalista. Então, o que eu vou trazer aqui agora não é a minha vontade, é apenas uma informação. A Safiel não passou no compliance do clube, tá? O compliance colocou o termo que me falaram dentro do Corinthians hoje, é alerta vermelho. Né? Depois de analisar ali todo o projeto da Safiel, que foi passado, né, para o Romeu Tuma Júnior, enfim, para o Osmar, isso foi levado para o Osmar Stabile, que passou isso para o compliance usou o termo alerta vermelho. Tem vários alertas vermelhos, tá?
no projeto Safiel, segundo o compliance do Corinthians, então não passou. Então dificilmente vai rolar a Safiel. Não estou falando que seja vontade minha. Eu, na verdade, até queria realmente ver a Safiel, sei lá, de uns 2 dias para cá, eu acho que seria interessante, já que todo mundo quer, vamos pagar para ver, entendeu? E vamos ver o que vai dar, né? Mas não vai passar, tá? Eu acredito que não vai passar. E, enfim, até porque o Osmar teria que assinar alguma coisa, o presidente Osmar Stabile não vai assinar nada, porque o compliance não permitiu, e agora, né, vai ficar emperrado, e o Safiel vai ficar aí né, enfim, para uma próxima, ou então depois que, né, votarem a reforma do estatuto. Falaram que dentro do Corinthians que não dá nem para passar a Safiel sem a reforma do estatuto, porque o estatuto atual não suporta uma SAF, não há brecha para isso. Já no novo estatuto vai ter brecha para Safiel e outras SAFs também. Então, quem sabe após a reforma do estatuto, né, a Safiel ganhe um pouquinho mais de força e campo e avance nessa situação. Hoje, informação, tá? Repita, informação, não é minha vontade. A Safiel foi vetada pelo compliance do clube, informação exclusiva que eu trouxe, inclusive, no Almoço com a Fiel para vocês, porque você tem que assistir meio-dia ao vivo. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso, beleza? Vamos para cima falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. A derrota para o Ceará reduziu as chances do Corinthians se classificar para a Copa Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. É claro que, né, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, está garantido, mas não dá para apostar hoje somente na Copa do Brasil. O Corinthians estava chegando ali, né, no G8, em caso, por exemplo, né, de tropeço na Copa do Brasil, pode ter o G8, o G7 já é realidade. Com 42 pontos e ocupando hoje a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, a chance, né, o cenário mudou bastante, tá? Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, né, a UFMG, as chances do Timão disputar a Copa Libertadores de 2026 caíram para 1%, tá? Na verdade, 1,1%, tá? O menor índice registrado pelo Corinthians nas últimas rodadas. Antes, né, o índice era de quase 4%, tá? Para o Corinthians conseguir uma vaga para a Copa Libertadores da América. A probabilidade, né, na vaga da Copa Sul-Americana, ela diminuiu também, mas é claro que aí a chance é muito maior. O Corinthians tem 81,3% de aproveitamento de chances, né? De chances de disputar a Copa Sul-Americana no próximo ano, tá? Já o rebaixamento, né, o risco de rebaixamento teve um leve aumento, passando aí para 0,19. Então, um pequeno risco também, né? Enfim, o Corinthians não vai cair. Agora, o Corinthians também não merece ficar disputando Sul-Americana todo ano, né? O Corinthians é clube de massa para Libertadores. Eu não aceito. Tem muita gente que já mudou, já aceitou. Hoje em dia não pode criticar jogador, só aplaude. Hoje em dia, se ganhar o Paulista só tá bom. Eu não mudei, não, tá? Para mim, o Corinthians tem que disputar Libertadores e acabou. Não quero saber de Sul-Americana. Deixa o like, não é para comentar, mas eu fico nervoso. Vamos continuar falando muito do Corinthians. Ontem o Rodrigo Garro sofreu, né? Sofreu não, né? Levou um cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo. Foi vergonhoso o cartão, já falei sobre isso no pós-jogo, no Almoço com a Fiel, aliás, da meio-dia 1, aguardo você todos os dias ao vivo no Almoço com a Fiel. E daqui a pouco, às 19 horas, o Café da Fiel, aguardo você ao vivo. Não pegou bem o cartão do Garro, tá? Ninguém no clube acusou o jogador de tomar o cartão por querer, tá? Não conversei com ninguém que falasse isso, mas falaram que foi falta de compromisso, de sabedoria. Inclusive, a bronca foi tão grande, né? Conversei com atletas, enfim, não vou ficar falando com quem eu conversei, né? Com muita gente da diretoria também. Muita gente até questionou, né? A questão do Garro não ter nem chutado uma bola no gol, né? Cobrou aquela falta lá para fora, mas com bola rolando, acho que ele não chutou uma bola no gol. Enfim, não caiu nada bem para o Garro, tá? Não caiu nada bem, realmente pegou mal. E ele chateou muita gente, tá? Dentro do clube, enfim, diretoria, até companheiros de equipe, né? Os jogadores, porque vai desfalcar o Corinthians, é um desfalque importante no clássico contra o São Paulo no dia 20, né? Não essa quinta-feira, a outra quinta-feira vai ter a parada FIFA. A parada da data FIFA, né? Enfim, muito triste, né? Mas era normal que o Garro tivesse trazido chateação para dentro, né, do clube, porque a gente de fora já ficou chateado, né? É impressionante um jogador fazer o que ele fez, cara, inaceitável.
E claro que eu descobri isso porque eu fui reclamar lá dele. Deixa o like, comente aqui embaixo, me fala o que você pensa sobre Rodrigo Garro. Fala, corintianada, gente fina do canal, bora continuar esse vídeo para falar do cronograma do Corinthians que vai ter, acreditem se quiser, 2 dias de folga depois desses péssimos resultados nos últimos 2 jogos. A gente vai conversar sobre isso. Quero falar um pouquinho também dessa situação sobre esse possível acordo com a Caixa. Uma das grandes ideias aí, uma das ótimas ideias, ou melhores ideias que eu já ouvi nos últimos tempos aí, referente ao name rights da Arena do Corinthians. A gente vai discutir disso, mas antes não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de ativar as notificações aí para sempre receber as informações do Corinthians. Cronograma novo aí de vídeo chegando. Amanhã, provavelmente, a gente trabalha em 3 horários com vocês, bastante informação, manhã, tarde e noite. Pedir desculpa para vocês, porque nos últimos tempos também eu tenho tido muito trabalho, muita coisa para fazer, mais, diríamos assim, teórica do canal do que propriamente dito os vídeos, mas faz parte do processo. Tem muita novidade legal, tem a loja do canal, quem ainda não acessou, tem bastante produto interessante do Corinthians lá, tem muita coisa, já teve até gente que já adquiriu o produto aí pela loja do canal. Agradecer aí também quem já clicou, quem já olhou os produtos, dá uma olhadinha aí, final de ano chegando, tem promoção, tem bastante coisa legal. Tem também o clube de membros aí do canal, já tem um membro aí no canal, agradecer também. A gente sempre deixa aí nosso agradecimento no final do vídeo para os membros do canal. Então, se você ainda não é membro, tem interesse, vai lá, é baixinho o valor, tem 2 planos, tem um que é um pouquinho mais caro, mas aí para divulgar sua marca ou o seu canal ou a sua empresa, para aparecer aqui nos nossos vídeos também, uma iniciativa legal aí, novidades que tem vindo aí para o canal. Bom, vou continuar com vocês. Vamos continuar, vamos falar dessa matéria, mas antes de abordar essa matéria propriamente dita e falar aí do cronograma do Corinthians para vocês nesse período de data FIFA, galera, uma baita ideia, né? O Corinthians que pensa aí, esse estudo que foi feito pelo Corinthians, de que a Arena vale cerca de 700 bilhões, eu acredito que seria mais um name rights da Arena, mas tudo bem, é balizado em 10 anos, não é uma coisa para todo sempre, para toda a eternidade. Então, pode ser até que o valor esteja ali mais ou menos dentro do que é, mas eu acredito que o name rights da Arena não devia sair por menos de 1 bi. Mas, enfim, 700 milhões é uma baita grana. E se fizer um acordo nesse molde, elas por elas, né, como a gente diz no vulgo popular, cara, que baita ideia, que baita acordo que seria. O Corinthians livre da dívida da Arena do dia para noite, podendo ter aí a renda da Arena revertida para os seus próprios cofres. Isso ajudaria demais o Corinthians. A gente está falando aí de 70 milhões por ano. Quanto que o Corinthians não ganha por ano só de arrecadação de arquibancada, né? Se a gente for colocar aí que tem uma média mais ou menos de 2 milhões por jogo aí de valor de ingressos, se a gente colocar que tem aí uns 4 jogos no mês, no ano na Arena, vamos fazer essa conta de padaria agora. Deixa eu colocar aqui mais ou menos, né? 4 jogos na Arena por mês, mais ou menos, tudo mais ou menos, tá, galera? Só tô aqui do que eu mais ou menos lembro de cabeça também. Mais ou menos 2 milhões por jogo de renda, a gente tá falando aí de 8 milhões, lógico que tem que descontar os valores ali que a Arena, a própria Arena usa, né, para manutenção dela, mas vamos colocar os valores brutos, 8 milhões aí por mês, vezes, vamos colocar 12 meses no ano, não, porque tem as férias, vamos tirar aí pelo menos um mês, vamos colocar aí vezes 11 meses, vezes 10 meses, vai, vezes 10 meses no ano, cara, são 20 milhões, 20 milhões. Então, é uma baita de uma grana, são 8 milhões por mês, é perto do... Opa, fiz errado a conta aqui. Que 20 milhões o quê, caramba? Se dá 8 por mês, vezes 10 meses, vão dar 80 milhões por ano. Vão dar aí, mais ou menos, se a gente for dividir pelo ano do Corinthians, 12 meses no ano, vai dar 80 por 12... Vão dar 6 milhões por mês, 6 milhões e pouco por mês, bem perto do que o Corinthians quer arrecadar com o valor da Arena, 70 milhões no ano. É que ele quer 70 milhões por mês para poder chegar nos 700 milhões. Mesmo assim, eu acredito que dá negócio. É um baita negócio. Seria uma baita de uma... E se livrar dessa dívida de vez, então eu acho que é muito, muito interessante
a ideia. Bom, falar rapidinho aqui agora do Corinthians. Corinthians teve aí esse revés contra o Ceará, teve o revés contra o Bragantino e agora só volta para se preparar na quarta-feira para o jogo contra o São Paulo, que é só no dia 20. O elenco ganhou 2 dias de folga, folga que já foi pré-definida antes mesmo dessa sequência negativa do Timão. Acho que é importante lembrar, mas penso eu que assim, né? Depois que fez que passou os jogos todos aí, o Corinthians apresentou o que apresentou, devia ter tirado essa folga desses caras. Mas, enfim, e o Corinthians nessa volta deve contar com os reforços, né, para o jogo contra o São Paulo. Martinez, Breno Bidon e Carrilho cumpriram suspensão na última rodada e devem voltar. E a gente tem o Hugo Souza, tem também o André Luiz e também o Vitinho, que devem aí estar recuperados de contusões e também fazer parte aí do plantel do Corinthians para esse jogo importante contra o rival. Então é isso, galera. O Corinthians volta a treinar na quarta. A gente tem aí as informações com essa notícia envolvendo a Caixa e a Arena. Eu acho que eu já até trouxe no... É tanto vídeo, galera. Eu acho que ontem... Tô sem nenhum celular perto. Eu acho que ontem a gente chegou a comentar alguma coisa a respeito. Pedro Ramiro tinha trazido... O celular tá longe. O Pedro Ramiro tinha trazido essa informação e eu cheguei a trazer um trecho para vocês falando disso. Bom, é uma baita de uma ideia. O Pedro Ramiro não tinha nem ido tanto a fundo de como que poderia ser o acordo. O Samir especificou um pouco mais. E tomara que dê certo. Corinthians buscando aí um patrocinador para a Arena. Acho que cairia bem a Caixa e ainda o Corinthians se livrando dessa dívida toda do estádio. Deixa aí nos comentários o que você acha disso, que eu quero saber, beleza? Valeu, um abração. Amanhã de manhã a gente tá de volta, lá pelas 9, 10 horas da manhã. Primeiro vídeo da manhã saindo, depois à tarde e à noite também. Então já ativa aquele sininho lá para não perder as notificações, beleza? Valeu, um abração, tamo junto e vai Corinthians!